e hoje nós vamos estudar sobre Agar. Não é sempre que se fala em Agar, não é? A gente vê pouco. E o título da nossa mensagem é Deus sempre te vê. Você pode repetir isso? Deus sempre te vê. Diga para quem está do seu lado, Deus. E o nosso versículo chave está aí na tela, Gênesis 16, 13. Você que vai acompanhar, pode deixar sua Bíblia aberta em Gênesis 16, que diz assim: Então Agar deu ao Senhor, que havia falado com ela, o nome de Tu és o Deus que vê. Porque ela dizia, neste lugar eu olhei para aquele que me vê. Amém. O nosso Deus é um Deus que vê. Nesse lugar eu olhei para aquele que me vê. Você alguma vez na vida já se sentiu uma pessoa invisível? Já houve alguma situação em que você se sentiu assim, que ninguém está te vendo, ninguém percebe? Às vezes você é dona de casa, né? Lava, passa, cozinha, arruma. E ninguém em casa nem lhe diz um obrigado. Muitas vezes você chama a família para sentar à mesa, está na hora do almoço, e ninguém aparece. E quando aparece, às vezes fica no celular. Outras vezes no ambiente de trabalho, não é? Parece que você não é notado ali. E muitas vezes na vida, em diversas situações, nós nos sentimos assim. Pessoas invisíveis, não notadas, não percebidas, às vezes nos momentos de dores, de frustrações, nem mesmo aqueles que estão conosco em casa conseguem perceber a nossa tristeza, a nossa angústia. Parece que as pessoas não nos veem. Muito se fala sobre Abraão e Sara, e fala-se pouco, né? Lembra-se pouco de pessoas que fizeram parte da vida desse casal, como Agar, né? Uma escrava egípcia que servia a Sara, não é? E passa desapercebida muitas vezes por todos nós. Então Agar pode ter passado desapercebida por aquela família, por sua serva, por sua dona, mas ela não passou desapercebida por Deus. Deus a viu, a contemplou. E você também pode estar se sentindo invisível aos olhos das pessoas, dos seus filhos, dos seus pais, às vezes até mesmo dentro da igreja, parece que ninguém te nota. Mas nessa manhã fica para nós o seguinte, que nós temos um Deus que nos vê. Deus nos vê por fora e nos vê por dentro. O Deus que enxergou a serva Agar, enxerga você. Amém, meus irmãos? Ele nos enxerga. Deus sempre te vê. E para entender a história de Agar, nós temos que voltar na história de Abraão. Abraão morava, de início ele se chamava Abrão, e nós vemos aqui, vamos ver aqui primeiro a genealogia dele. O pai de Abrão era Terá. Terá teve 3 filhos, que foi Arã, Abrão e Naor. Arã era o pai de Ló, morreu. Abrão casou-se com Sara. Sara também era filha de Terá, com outra mulher. Era meia-irmã de Abrão, certo? Os dois se casam. E Naor, ficou errado aqui, viu, meus irmãos? Me perdoem. É Rebeca. Naor teve por filho Rebeca. Então eles saem de Ur. Terá resolve fazer essa viagem com a família. E eles saem daqui de Ur, na Caldeia, passam, né, pela Babilônia, pela Síria, né, vão ali rodeando o rio Eufrates e chegam a Arã. Quando chegam a Arã, Terá morre, o pai morre. E ali Deus fala novamente com Abrão: olha, sai da tua terra, sai do meio dos teus parentes e vá para uma terra que eu vou te mostrar. Abrão tinha 75 anos e Sarai, que era assim o nome dela, tinha 65 anos. Então,
Sarai era estéril, não podia ter filhos. Mas Deus faz a eles, ainda em Harã, uma grande promessa. Você vai ser pai de uma grande nação. A sua descendência será numerosa como o pó da terra, como os grãos da areia do mar, como as estrelas no céu. E os anos se passaram, eles saem de Ur, de Harã, eles vão para a terra de Canaã, que era a terra da promessa, e aí eu já coloquei outro mapa aqui para você entender melhor, Eles vão e chegam ali na terra, ali na região de Siquém, ficam ali, vem a fome sobre a terra. Eles vão para o Egito. Vocês lembram dessa história? Eles viajam para o Egito, onde Abrão chega e com medo de que o faraó o matasse por causa da sua esposa Sara, que era muito bonita, desejada. Ele mente, meia verdade, porque na realidade Sara era meia irmã dele. E fala com o faraó lhe pergunta a respeito de Sara, e ele fala, não, ela é minha irmã. Não fala aquela mulher. Faraó leva Sara para o seu harém. Deus pesa a mão sobre o harém de Faraó. E Faraó descobre que a causa do peso da mão de Deus era o fato dele ter no seu harém uma mulher que era de outro homem. Faraó, a essas alturas, já tinha presenteado Abrão com gado, boi, camelos, muitas riquezas, vestes, servos e servas, inclusive a serva egípcia Agar. Então, o que Faraó faz? Dispensa os dois, vai embora para a terra de vocês. Vocês trouxeram maldição para a minha terra. E eles saem do Egito e voltam ali para a região de Berseba. Então, quando eles voltam, do Egito, Abraão está agora com 85 anos e Sara com 75. 10 anos haviam se passado da promessa lá em Harã. 10 anos. E depois de esperar muitos anos pelo filho prometido, já eram 10 anos. Imagina você esperar 10 anos por uma promessa. Eu sei que às vezes a gente tem que esperar até mais, meus irmãos? E foi assim na vida deles. Então, depois de esperar, Sara resolveu dar uma ajuda para Deus. Deus está demorando. Então, eu vou ajudar Deus a resolver esse negócio. Ela toma Agar, a sua escrava egípcia, e entregou Agar ao seu marido, um tipo de esposa substituta, uma barriga de aluguel, uma prática que era comum naquele tempo. E as mulheres que não geravam filhos podiam entregar uma escrava ao marido para conceber um herdeiro, e essa criança seria considerada legalmente filha do casal. Abre sua Bíblia aí em Gênesis 16, é onde está narrada essa história. Olha o que aqui diz. E disse Sarai a Abrão, eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Quando Sara toma essa decisão, ela não consulta a Deus. Da mesma forma que quando Abrão vai para o Egito, também nós não lemos nenhum relato que ele consulta a Deus para fazer isso. E ela toma essa decisão e entrega Agar para ele. E minhas irmãs, se para nós mulheres no século 21, isso é um absurdo, uma ideia absurda, para as escravas daquela época isso não era estranho. Porque muitas consideravam uma honra ser escolhida entre as demais escravas para gerar filhos para o seu senhor. Porque isso conferia a elas o quê? Honra, destaque entre as outras escravas, E Sarai pensou que usando essa estratégia comum na época, ela resolveria um problema
e providenciaria uma descendência para Abraão. Além de não crer na promessa que Deus tinha feito e na providência de Deus, Sarai também não ponderou, naquele momento que toma essa decisão, a respeito das complicadas consequências que isso futuramente poderia trazer para a sua família. E aí, nasce o pequeno Ismael, não é? E quando, voltando um pouquinho antes de Ismael nascer, quando Agar engravida, o cenário muda. Porque agora a serva Agar estava grávida, né? E ela se percebeu em vantagem em relação a Sara, por estar grávida do marido dela. Então ela passou a se comportar de uma maneira muito insolente, arrogante, soberba, e começou a desprezar Sarai. Olha o versículo 4 e 5. E entrou ela, Agar, e ela concebeu, e vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Sarai foi tomada de ciúmes, e diz a palavra, então disse Sarai a Abraão, meu agravo seja sobre ti, minha serva pus eu em teu regaço. Vendo ela agora que concebeu, eu sou menosprezada aos seus olhos. Não é? Então, Agar se aproveita da fragilidade da sua senhora, da dor de Sara, né? Daquela mágoa que ela tinha, aquela coisa que doía dentro do seu peito, de não poder ter um filho, para poder ferir Sara, para magoar mais ainda Sara. E essa atitude arrogante, né, insolente, maldosa de Agar, ela não poderia acabar bem. Então o que acontece? O resultado dessa dor que ela provoca em Sara, foi que Sara, tomada de ciúme, passou a afligir grandemente a vida de Agar. Ela não deixou por menos, né? Ela vai ver só, não é? Foi assim mesmo que ela fez. E nós vamos abrir um parênteses aqui. A ponto, ela afligiu tanto a vida de Agar, que Agar por si só tomou a decisão de fugir para o deserto. Nós vamos abrir um parênteses aqui, vamos ver algumas situações aqui. A princípio, qual era a situação de Agar em relação a Sarai? Quem estava em vantagem? Sara. Sara era a dona. Agar a serva. Eu faço, eu posso. Você, minha serva, a lei permitia, e uma escrava sabia disso, não é? Você vai entrar, né? O meu marido vai entrar, vai te possuir, e você vai conceber um filho que será meu filho. Após engravidar, como Agar lidou com a situação da sua vantagem em relação à sua senhora? O que ela fez, meus irmãos? Se sentiu a própria dona, né, da casa. Você acha que é comum uma pessoa desprezar outra para possuir algum tipo de vantagem? É comum no nosso mundo hoje, isso acontece? Muito. Às vezes porque tem mais dinheiro, tem uma posição social mais alta, às vezes porque é mais inteligente, tem mais cultura, mais estudo, às vezes porque detém o poder, não é? O poder está nas minhas mãos, não é? Às vezes isso acontece dentro de casa. O marido tem mais poder dentro de casa e usa isso para fazer o quê? Quantas vezes nós vemos aí na televisão, casos em que as mulheres são espancadas, em que as mulheres às vezes são mortas, por quê? O marido está em vantagem, eu detenho o poder, eu detenho o dinheiro, eu detenho o custeio da casa, você depende de mim, os filhos também, não é? E a gente vê isso acontecer no mundo de hoje. Na vida há sempre pessoas mais avantajadas que as outras, isso não é verdade? Numa área ou em outra. Nós sempre vamos encontrar pessoas que têm mais ou são mais em algumas áreas em relação a gente, ou menos, não é?
Então, como um cristão deve agir quando ele percebe que está em situação vantajosa em relação a alguém? Fica aí para a gente pensar. Como que nós vamos agir quando eu me deparar com uma situação e que eu estou em vantagem? Às vezes eu tenho que atender, eu tenho que resolver o problema de uma pessoa, eu tenho que abrir as portas para uma determinada pessoa, eu tenho que ajudar. Como é que eu vou me posicionar nessa situação? Ou então, às vezes, eu estou do outro lado, eu preciso de alguém que tenha mais autoridade, mais poder do que eu em determinada área. Como eu vou me comportar? Fica aí para a gente pensar. Então, voltando lá na história, quando Agar se viu afligida por Sarai, em vez dela reconhecer o seu erro, porque ela estava errada também, e ela era serva, em vez de reconhecer o seu erro, enfrentar o problema, ela resolveu fugir, como nós muitas vezes fazemos. Em vez de enfrentar o problema cara a cara, de consertar as coisas, de pedir perdão, de reconhecer o nosso erro, nós fugimos. E quão tola foi essa decisão dela, porque ela estava grávida, sozinha, certamente morreria no deserto. Talvez a ideia de humilhar-se para ela fosse demais, chegar para Sara e pedir perdão por causa do seu orgulho. E Deus permite o deserto para provar nossa fé e tratar o nosso caráter. Muitas vezes somos conduzidos ao deserto. E às vezes Deus está nisso. Deus permite, Deus nos leva, porque Ele quer tratar o nosso caráter. Vocês concordam comigo que o caráter de Agar precisava ser tratado? Precisava ser tratado naquele momento. E ali no deserto, Deus resolveu tratar o caráter de Agar. Com algumas lições e verdades que o nosso coração deve aprender para obter as promessas de Deus. Deserto é lugar árido, lugar seco, sem expectativas, lugar de desânimo, de solidão, de angústia, de sol caustiante. Então, os desertos que nós enfrentamos na vida, eles são assim. Eles nos ferem, às vezes nos queimam, nos machucam, nos magoam. Mas esses desertos, por vezes, eles vêm sobre nós. Como eles chegam até nós, né? Nós não somos cristãos? Essa pergunta muitas vezes. Eu não sou um servo de Deus? Por que eu estou passando por isso? E muitas vezes, meus irmãos, nós somos enviados ao deserto como consequência das nossas próprias atitudes. Nós estamos colhendo aquilo que plantamos. Veja no texto que ao conceber, Agar passou a desprezar a sua senhora. A soberba tomou conta do coração dela. Ela perdeu a sua humildade como serva. E ela deixa o orgulho tomar conta da sua vida. As consequências das nossas atitudes, elas vêm, elas chegam, não é? As nossas atitudes têm consequências. E muitas vezes elas nos empurram para o deserto. Seja um deserto emocional, seja um deserto financeiro, um deserto espiritual, um deserto que consome a nossa alma, que traz desgaste para nós, que nos aprisiona e que nos angustia. E esses desertos, muitas vezes, são momentos em que nós preferimos realmente estar fugindo do que tomar alguma atitude de conserto, de fazer alguma coisa que deveria ser feito por nós. E aí vamos para o deserto para ter o nosso caráter tratado por Deus, o que é muito necessário. Então, o deserto não é lugar somente para lamentarmos a nossa dor, chorar nossas mágoas, lamentar as nossas angústias. Deserto é lugar para eu e você reavaliarmos algumas verdades que Deus tem para a nossa vida. Quando nós estamos no deserto, nós devemos parar e perguntar: Senhor, o que o Senhor quer me ensinar?
Qual é a lição que o Senhor tem para mim nesse lugar? O que o Senhor quer falar comigo? Me ajuda, Senhor, a aprender rápido. Né? Trata comigo, trata com o meu coração, trata o meu ego. E o deserto na vida de Agar, nesse momento, foi resultado da escolha dela. Né? Ela escolheu ir por deserto, ela podia ter tomado outra atitude. Digamos que foi, entre aspas, né, culpa dela. Como muitas vezes é nossa culpa o fato de estarmos no deserto. E Jesus disse certa vez, quando ele estava reunido com seus discípulos, lá em João 16, 33. Eu creio que você sabe esse versículo de cor. No mundo tereis aflições, mas tende. Por quê? Vamos repetir? No mundo. Jesus estava dizendo, nesse mundo vocês passarão por dores, vocês passarão por problemas, por desertos. Falava para os discípulos especificamente, vocês serão perseguidos por amor a mim, mas tenham bom ânimo, alegrem-se, regozijem-se no seu sofrimento, pois a glória está reservada para vocês. E os desertos se expressaram mais tarde na vida desses discípulos, com perseguições, com açoites, com humilhações, com morte. Eles viveram desertos tremendos, e desertos que foram permitidos por Deus. Mas eles se regozijaram no Senhor, se animaram no Senhor, não é? E receberam a coroa da glória. Aleluias por isso. De uma forma ou de outra, quando Agar estava no deserto, olha o versículo 7 aí agora. Né? Abrão permite, né? No versículo 6, disse a Abrão, eis aí a tua serva, faze o que bem. E afligiu em Sarai, fugiu da sua face. No versículo 7 diz, e o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte d'água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. Ela estava tentando retornar para o Egito. O caminho que ela estava tentando fazer, passando por essa fonte de Sur, era retornar ao Egito. Então a palavra de Deus nos diz que o anjo do Senhor a achou. Deus nos acha, amém, irmãos? Louvado seja Deus, porque Deus nos acha. Deus achou Jonas, não é? Fugindo dele. Deus nos acha. Deus acha você onde você estiver. Não adianta fugir da presença do Senhor. Deus vai sempre nos achar, porque os olhos do Senhor estão postos sobre nós. E o anjo do Senhor foi conversar com ela. E ele a chamou pelo nome. Olha o versículo 8. E diz, nós somos servos do Senhor. Faz parte da nossa identidade ser servos, não é? Às vezes somos servos no nosso lar, no nosso trabalho, servos no meio da nossa vizinhança, servos na igreja, servos na obra do Senhor. Nós temos nos mostrado dispostos a realmente servir o Senhor com humildade, como servos, como escravos do Senhor. E algumas verdades nós vamos colocar aqui agora, a respeito desse deserto. Os maiores encontros e experiências com Deus são no deserto. Vamos ler? Os maiores encontros e experiências com Deus são... O caráter do cristão é moldado no deserto. Deserto é lugar de decisão por Jesus. O Senhor exige de nós uma resposta, uma atitude no deserto. Nós temos que tomar uma atitude. Se nós quisermos sair do deserto, nós precisamos tomar atitude. Nós não podemos ficar inertes, chorando o tempo todo no deserto. E enquanto nós não decidirmos por Cristo de fato, o deserto continua na nossa vida. Falta de paz, falta de alegria, falta de salvação, falta de direção, de rumo.
nós precisamos sair do deserto espiritual. Nós não saímos do deserto espiritual enquanto nós não perdoamos. Se quisermos sair do deserto, precisamos aprender a liberar perdão. Deserto é lugar de recobrar a humildade, de aprender a ser humilde. Vivemos um tempo em que está cada dia mais difícil para o homem se humilhar, reconhecer a grandeza de Deus, a soberania de Deus, reconhecer que tem uma autoridade acima de si, também aqui nessa terra, não é? Confessar seus pecados, suas culpas, assumir seus erros, confessar sua dependência de Deus. Deserto é lugar da gente recobrar a humildade. E deserto é lugar onde nasce uma nova esperança. Há esperança quando nós estamos no deserto. Glória a Deus por isso. Há esperança. Há esperança quando nós estamos no deserto. No deserto, nos desertos da vida, Deus sempre tem promessas, as quais Ele faz cumprir. E Deus nos enche de esperança. Se há prisões, Deus quer libertar os cativos. Se há desertos financeiros, Deus tem poder para trazer a vitória. Se há enfermidades, Deus tem poder para trazer a cura. Aleluia. Se há desertos emocionais, Deus promete aquietar a nossa alma, sarar as nossas dores, enfermidades interiores. Então Deus fez promessa para aquela escrava no deserto. O anjo do Senhor olhou para ela, não se importou com a condição social dela, e Ele não se importa com a minha e com a sua condição. Ele olha para nós, seja você servo ou patrão, seja você rico ou pobre, casado, solteiro, divorciado, viúva. Deus olha para nós, tenha você estudo ou não, filhos ou não. Deus olha para nós, Deus não olha para a nossa condição. E nós somos todos presenteados com a graça e com a misericórdia de Deus. Aleluias por isso. Louvado seja Deus. E após ter repreendido Agar, o anjo lhe faz uma promessa. Continua aí no capítulo 16. Então o anjo lhe disse: torna-te para tua senhora, humilha-te debaixo das suas mãos. E o anjo lhe disse no versículo 10: multiplicarei sobremaneira a tua semente, que não será contada por numerosa que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor: eis que concebeste e terás um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a sua aflição. Até então ela não sabia que era um menino. Não tinha ultrassom naquela época, nem teste de sexagem, né? Ela não sabia. O nome do menino será Ismael, e ele será homem bravo. Sua mão será contra todos, a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. E ela chamou o nome do Senhor, que com ela falava: tu és o Deus da vista, porque disse: não olhei eu também para aquele que me vê? Por isso ela chamou aquele poço de Laai-Roi. Eis que está entre Cádiz e Berede. E Agar deu um filho a Abrão. E Abrão chamou o nome do seu filho que tivera Agar, Ismael. E era Abrão da idade de 86 anos, quando Agar deu Ismael a Abrão. Então, olha só, Deus traz promessas. E ela entende as promessas de Deus, ela entende a voz de Deus. Ela vê Deus, né, falando com ela, ela ouve aquela voz e ela coloca um nome, né? Esse é o poço, né? Em outras versões fala Beer Laai-Roi, que é Deus que vive e me vê. Esse é um lugar do encontro com Deus que vive e me vê. O nosso Deus é um Deus vivo e um Deus que nos vê. Esse é o nosso Deus, aleluias, né? Deus não apenas revelou a ela a sua presença, mas mostrou para ela também que ela não era imperceptível e que ela não conseguia perceber o plano que Deus tinha na sua vida no futuro. Então, nós vamos pensar isso aí.
Pode ser que você se sinta passando por um deserto, sem rumo. Lembre-se que Deus está presente. Você pode dizer, meus irmãos, Deus está presente. Deus está presente. Ele conhece o seu nome, Ele sabe do seu sofrimento e tem um plano para a sua vida. Então, pela fé, você pode perceber a presença de Deus, do Deus invisível, e desfrutar da paz, da orientação, da direção do Senhor. Você está preparado para buscar a Deus e encontrar com Deus nos desertos da sua vida? Porque você tem duas atitudes a tomar. Ou você se desespera e chora e fica ali, ou você aprende o que Deus tem te ensinado no deserto. Você busca o Senhor e você pede ao Senhor que te prepare para enfrentar as coisas que você tem que passar. E aí nasceu o menino Isaac. Abraão estava agora com 86 anos. 86 anos. E depois, passaram-se 14 anos. O menino Ismael já tinha 14 anos. Abraão, com 99. Sarai, com 89. E Deus aparece a Abraão e confirma a promessa que ele tinha feito lá em Harã. Novamente. Olha, o herdeiro não vai ser Ismael, não. Se vocês estão achando que o herdeiro é Ismael, não vai ser. Vai ser Isaac, o filho da promessa. E quando Abraão tem 100 anos e Sara 90, nasce Isaac. Imagina a alegria. Ismael está com 14, cerca de 14 anos. Passam-se 3 anos, o menino mamando 3 anos. Era o tempo da amamentação. E diz os historiadores, que no dia, até a própria Bíblia relata isso. Agora nós vamos lá para o capítulo 21. 21, nascimento de Isaac. E o Senhor visitou a Sara como tinha dito. E fez o Senhor a Sara como tinha falado. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado por Deus, o tempo determinado que Deus lhe tinha dito. O tempo determinado foram quantos anos, meus irmãos? Ele tinha 75 anos quando ele estava em Harã. Agora ele tinha quantos? 100. 25 anos para cumprir a promessa. E chamou Abraão, o nome dele já estava mudado, está vendo? O nome de seu filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, Isaque. E Abraão circundou o seu filho Isaque quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. E era Abraão da idade de 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me tem feito riso, todo aquele que o ouvir se rirá comigo. Disse mais: quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a filhos, porque lhe dei um filho na sua velhice. E cresceu o menino e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. Preparou uma festona. Aqui nós não temos esse costume, Se bem que para a mãe dá vontade de fazer festa, Desmamou, glória a Deus, Quando é piquititim, não. Mas quando já está grande, é uma festa. Porque toda mãe quer que o filho mame bastante, Então foi preparada ali uma festa para esse dia, 3 anos depois. E nessa festa, depois de 3 anos, se Ismael tinha 14 quando Isaque nasceu, agora Ismael está com quantos anos? 17. Meus irmãos, no meio da festa, andando entre os convidados, Sara vê uma cena, que está aí no versículo que nós paramos. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, que esta tinha dado a Abraão, zombava. Zombava de quem? Do menino de 3 anos. Agora você imagina uma mulher com 90 anos, vamos falar a verdade, gente, é para ter filho cedo. Porque depois vira tudo avó. Sara era uma mãe-avó. Quando ela vê aquilo, aquele menino de 17 anos repetir, digamos assim,
o comportamento debochado da mãe dele, não é? Fazendo a mesma coisa com o pequeno Isaac, de 3 anos, que Agar tinha feito com ela, a mulher enlouquece. Ela enlouquece, né? E aqui nós vamos dar uma paradinha e pensar o seguinte: meus irmãos, tem momentos que é tempo de festa na vida, a gente prepara tudo, está todo mundo feliz, não é? Mas de repente acontece alguma coisa para estragar a festa. Você já viveu um momento assim? Acontece alguma coisa para estragar a festa. Sara podia ter passado em qualquer momento, mas ela passa justamente na hora em que Ismael está ali. Devia ser coisa boba de adolescente. Também a gente não conhece coração, né? Coisa de adolescente. Adolescente é implicante, não é? Então Sara passa justamente. Agora Abraão, no meio da festa que ele prepara, e tudo, ele enfrenta um grande drama, porque Sara vai a ele nervosa, irritada, desequilibrada emocionalmente, e exige dele que expulse Agar e Ismael, que mande os dois embora, né? Os códigos da lei que eram seguidos na época, lembra que nós não tínhamos ainda a lei de Moisés, não é? Moisés não era a época de Moisés ainda, foi através de Moisés que veio a lei. E os códigos da lei da época, era a lei de Hammurabi, não permitiam que um filho gerado de uma serva com o seu senhor fosse mandado embora, mesmo se um herdeiro natural tivesse nascido. E Abraão já tinha se apegado ao menino, imagina, 17 anos ali com o filho, 14 anos ele viveu sozinho com aquele menino. Imagina a dor de Abraão. Ele relutou muito em tomar a atitude pedida pela esposa, né? E de repente a palavra, Deus aparece a ele aquietando o coração dele e certificando a ele de que Isaac seria o herdeiro oficial da sua descendência, mas que de Ismael também viria muitos descendentes. Quem são os descendentes de Ismael hoje, meus irmãos? Os árabes. São os árabes. São todos descendentes de Ismael. Daí você entender a luta até hoje. Olha só a confusão que Sara arrumou. A confusão que Sara arrumou. Está aí até hoje, né? E aí, quando Deus fala com Abraão, né, está aqui no versículo 11, falou assim: pareceu essa palavra muito má aos olhos de Abraão por causa de seu filho. E era má mesmo, meus irmãos, né? Sara estava sendo cruel. Porém Deus disse a Abraão: não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço, acerca da tua serva. Em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua semente. Mas também o filho dessa serva farei uma nação, porquanto é tua semente. Então se levantou Abrão pela manhã de madrugada, tomou pão, um odre de água e os deu a Agar, pondo sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino e despediu-a, e ela foi-se andando errante pelo deserto de Berseba. Ah, que tristeza! Agar teve que ir embora, teve que sair. Anda sem rumo pelo deserto, sem saber para onde ia. Havia sobre eles uma sentença de morte. Ela tinha um odre de água e pão. Comeu pão, acabou a água do odre, o que fazer? Agar não teve forças nem para testemunhar, né, a morte agonizante do seu filho. Ela colocou, diz a palavra, que ela colocou o menino debaixo de um arbusto e se afastou. Se retirou ali daquele lugar. Louvado seja Deus pela chuva. Amém. Então Agar tinha perdido tudo. O lar, o abrigo, a proteção, a vida boa, vamos dizer a verdade, porque Ismael era filho de Abraão, né? O nome, o sentido da vida, e agora também estava prestes a perder o seu filho. No versículo 17, e aí, diz assim: ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, dizendo: que tens, Agar?
não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. No versículo 16 fala assim, a distância de um tiro de arco, porque ela dizia que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente, levantou a sua voz e chorou. O que Agar fez? Ela chorou. O que mais que ela fez? Chorou, chorou, chorou. Ela chorou, mas ela não orou. Ela ficou fazendo o que ali? Só chorando. Agar não ora. Quem orou foi o menino. E muitas vezes, quando nós estamos envolvidos numa crise, em meio desespero, nós só fazemos chorar. E esquecemos que pode-se chorar, mas também deve-se orar. Oração em meio às lágrimas, não é? Move o coração de Deus. Agar só chorou. Outro que eu lembro da história do profeta Eli. Vocês lembram quando Deus chama Samuel 3 vezes e tudo, e Eli fala com ele, quando te chamar de novo, fala, Senhor, que o teu servo ouve. E no outro dia, Deus falou mesmo com Samuel. E Eli foi perguntar, Samuel, o que é que Deus falou com você? Deus falou que vai destruir a sua casa. O que Eli faz? Tá bom. Cruza os braços. Meus irmãos, se fosse eu, Deus falar que ia destruir a minha casa, eu ia berrar demais. Eu ia clamar em voz alta, Senhor, tem misericórdia. Não faz isso, não. Meu Deus, o Rimac Filho, a Nelis, meu Deus, o Mateus, olha o meu marido. Senhor, tem misericórdia de mim. Não é? Pensa bem se não seria atitude lógica a se tomar. Eli conformou com aquilo, cruzou os braços, aceitou a sentença. E não se prostrou diante de Deus, clamando por misericórdia. Mais uma chance para os seus filhos. Outro que fez isso foi o rei Ezequias. O profeta Isaías chega para ele e fala com ele assim, olha, porque você se exaltou, o seu coração se exaltou diante de Deus, a Babilônia virá sobre você. Vai levar seus filhos cativos, vai castrar seus filhos, eles se tornarão eunuco, vai saquear tudo que você tem. Ezequias vira para ele e fala assim, boa é essa palavra. Boa é essa palavra. Que homem sem coração. O que era para fazer? Pelo amor de Deus, Isaías, intercede, clama pelos meus filhos. Ele só pensou ali no futuro, olha, o julgamento de Deus vai vir na época dos meus filhos, né? Não vai ser aqui. Então, há pessoas que se conformam facilmente com a sentença, sem orar. Não oram, não buscam, não choram diante de Deus, não pedem misericórdia. E Agar estava nessa situação, só chorando, esperando a morte do seu filho. E essa mulher foi expulsa, sem ter o nome dela citado, mais uma vez, ela e o menino. Manda para fora essa serva e esse menino. E Deus a conhecia bem, sabia o nome. E em meio à angústia, Agar ouviu aquela voz familiar do anjo, era o anjo do Senhor. Meus irmãos, e quando na Bíblia, no Antigo Testamento, aparece essa expressão, o anjo do Senhor, nós temos aí uma teofania. O que é uma teofania? É uma manifestação visível do próprio Deus. Significa que Deus estava ali se manifestando. O próprio Deus estava presente. Era Jesus que estava ali, a segunda pessoa da Trindade, falando com Agar. Se Agar não tinha valor para aquela família, Agar tinha valor para Deus. Aqui na terra ela é tratada como uma qualquer, mas para Deus não. Deus mostra-lhe o seu valor, chama ela pelo nome. O menino tinha valor para Deus. E se você está vivendo uma situação difícil, Deus está te dizendo nessa manhã, olha, tenha esperança. Eu conheço você, eu sei o seu nome.
Eu sei os tempos amargos, difíceis que você tem vivido. Talvez você esteja como Agar, achando que são os últimos momentos. Talvez você se sinta solitário, abandonado, sem valor, sem identidade. Mas Deus conhece você e Ele tem poder para restaurar a sua vida. Glória a Deus. E quantos carregam feridas emocionais, traumas, sentimentos de rejeição, de inferioridade. Às vezes, muitos foram rejeitados no ventre. Foram rejeitados ao nascer, quando pequenos, né? Mas Deus está lhe dizendo nessa manhã que você tem nome, que você tem valor, que apesar dos seus traumas, das suas dificuldades, Deus vê você, você é importante, você é amado, é amada do Senhor, e Ele se importa com a sua vida. E o anjo pergunta a ela: que tens, Agar? Que tens, Agar? E essa pergunta serve para nós nessa manhã. Que tens, Maria Alzira? Que tens, Geórgia? Que tens, Isabela? Que tens, Fernando? O anjo do Senhor nos pergunta, né? O próprio Deus nos pergunta: o que você tem? Fala o que você tem. Deus já sabia. Aquele que fazia a pergunta, ela já sabia. Mas tem hora que é como se Deus fizesse uma terapia divina conosco. Deus quer que a gente abra a boca, abra o coração, abra a alma. Expresse aquilo que está lá dentro. Expresse a nossa dor. Aquilo que está nos machucando. Que a gente fale da dor, das angústias, das mágoas que estão lá dentro. Daquilo que nos feriu. Eu estou aqui, é como se Deus estivesse falando: pode falar, eu estou aqui para te ouvir, eu sou o Deus que te vê, mas o Deus também que te ouve. O que tens, Agar? O que tens? E o anjo do Senhor fala com ela: não temas, porque eu ouvi a voz do menino. A Bíblia não diz o que o menino falou, quantas palavras ele falou, como ele falou, se ele só gemeu, se ele falou só com a mente, mas o fato que Deus ouve até gemidos, irmãos. Até os gemidos da nossa alma Deus ouve. Deus ouviu a voz daquele menino. E Deus deu uma palavra para Agar. E uma palavra que vai para nós pais nesta manhã. A primeira palavra que Deus deu a ela, Deus fala com ela, no versículo 18: ergue-te. Olha aí, ergue-te. Levanta. Não me entrega seu filho. Você está em guerra, mulher. Levanta. Muitos filhos estão caminhando para a morte. Estão envolvidos em drogas, perdidos nesse mundo, com más amizades, más companhias. Ergue-te. E às vezes os pais não estão vendo. Os pais estão com os olhos fechados. Não tomam medidas, não fazem nada. E Deus nos fala dessa manhã: você que é pai e mãe, ergue-te. Vê, o menino tinha orado. O anjo do Senhor podia ter ido lá falar com ele, levantado ele, pegado ele pela mão e levantado. Mas a responsabilidade era de quem? De Agar. Ela era a mãe. Ergue-te. E Deus fala com ela: levanta o rapaz. Você levanta daí onde você está e levanta o rapaz. Vai até ele. O menino está sem força, está caído, não consegue se levantar sozinho, ele precisa de ajuda. É tempo dos pais levantarem seus filhos. Levanta, pai, levanta, mãe, e ergue seu filho. Não desista dele. Talvez ele já tenha decepcionado você muitas vezes, feito que não lhe agrada, lhe envergonhado, mas é o seu filho, é o filho que Deus te deu. E o Senhor te fala: ergue-te, levanta. E o anjo ainda fala com ela: segura o menino pela mão. Toma a mão do menino, dá a mão para esse menino. Fica do lado dele. Pega na mão dele e diga para Satanás, segurando na mão dele: olha, aqui não. Essa vida não. Esse menino tem dono.
ele é do Senhor Jesus. Esse menino foi me dado por Deus. Esse é o meu filho. A ideologia de gênero não vai prevalecer na vida dele. Os ensinamentos muitas vezes errados que qualquer pessoa ou escola possa tentar lançar na mente dele, não vai interferir na mão dele, porque eu estou segurando a mão desse menino com a graça de Deus. Aqui não, Satanás, você não tem poder sobre essa vida. Nós transferimos ensinamentos a esse menino, nós oramos, nós choramos por ele, nós andamos juntos com ele. O que ouvimos e aprendemos, Salmo 78, o que nos ensinaram os nossos pais, nós não encobriremos aos nossos filhos. Eu ensinei esse meu filho, aqui não. A palavra de Deus vai prevalecer no coração dele. A semente foi lançada e eu não sei a hora, eu não sei o tempo, mas essa semente vai germinar. Aleluias! Essa semente vai germinar. Então Deus muda tudo, meus irmãos. Deus muda tudo. E Agar ergue os olhos e vê um poço. A gente nem sabia, né? A Bíblia nem fala, desculpa, se aquele poço já estava ali. Mas eu creio que pode ser que nem tinha poço naquele lugar, mas que Deus criou um poço ali naquele momento. Você crê nisso? Claro. Deus podia fazer isso. Deus abriu o mar vermelho. Deus tirou a água da rocha. Deus mandou o maná, mandou as cordonizes. Olha tanta coisa que Deus fez. Deus faz a estéril, mãe de filhos. Levanta do lixo aquele que é necessitado. Esse é o nosso Deus. Deus que opera milagres. E quando nós vivemos momento em que as nossas forças se esvaem, que só há gemidos dentro de nós, Deus não deixou de nos ver, Deus não deixou de nos ouvir. Nós temos um Deus que tem olhos e vê, que tem ouvidos e ouve, que tem boca e fala. Aleluias, por esse Deus a quem servimos. Ele continua no trono, ele está sentado no trono, soberano, reinando. E diz a palavra no livro de Salmos que do seu alto e sublime trono, eu amo essa palavra do Senhor, ele se inclina e contempla a nossa vida. Aleluias, isso me traz segurança, certeza de que Deus está me vendo em todo o tempo e que nós não precisamos temer. A morte tornou-se vida naquele momento, porque eles saíram dali, o menino cresceu, se casou, tornou-se pai de muitas tribos. Então acalma seu coração. Deus se importa com você. Deus mostrou que Ele é fiel para cumprir as suas promessas. E que aquele momento não seria o fim. Vamos nos colocar de pé? Vamos orar? Que Deus abra seus olhos nessa manhã. E que você entenda, vai orando e falando, Senhor, o Senhor sabe meu nome, o Senhor me conhece. O Senhor tem um plano para a minha vida. E pela fé eu posso perceber a presença do Senhor invisível. Eu posso desfrutar de paz da tua orientação. Senhor, me ergue, me levanta. Senhor, me ajuda a tomar na mão daqueles que estão ao meu redor e que precisam de ajuda. Que tens, Agar? O anjo do Senhor lhe pergunta nessa manhã, que tens? Chora, mas ora. Ora diante do Senhor, não desista. Não perca a esperança. Deus permite o deserto para provar a nossa fé e tratar o nosso caráter. Deus, tu conheces cada um que está aqui. Tu sabes o nome, tu conheces as particularidades. E eu quero lhe pedir agora, Deus, tem misericórdia de nós. Nós não somos nada, mas nós reconhecemos que para o Senhor nós temos imenso valor. Obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia. Obrigado, Senhor, por renovar todas as manhãs a tua fidelidade para conosco. Nos sustenta, nos ergue na força do teu poder. Nos dá esperança. Não nos deixe desistir daquilo que o Senhor tem nos dado. A nossa família é tua. A nossa casa é tua. E nós clamamos, choramos muitas vezes por essa casa, por os filhos, pelo cônjuge, mas nós não desistimos da nossa família e não cessamos de orar, porque nós cremos que a oração muda as coisas no mundo espiritual. Por isso nós clamamos pela tua ajuda em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe seu coração.